Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, quero mais uma vez saudá-los, como também aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho, pelas mídias sociais e também pela Rede Vida de televisão. A vida, às vezes, nos parece injusta, porque coisas ruins e terríveis acontecem a pessoas boas. Crianças inocentes, por exemplo, portadoras de doenças incuráveis, adolescentes que perdem a vida num acidente absurdo, as epidemias de gripe, dengue, covid, inundações como a que assistimos recentemente no Rio Grande do Sul, e que fizeram tantos sofrer. Quando essas coisas acontecem, quais são os sentimentos que brotam naturalmente no nosso coração? Impotência. Nós nos sentimos todos impotentes. E é interessante porque justamente quando cessa o nosso poder de fazer alguma coisa, de poder fazer algo, é que surge o grito por Deus. Eu diria que isso é humano, é justo e é uma atitude de fé. Quando nós reconhecemos que Deus não é uma ideia abstrata, mas é alguém a quem nós podemos pedir socorro. Só que às vezes, e talvez muitos aqui tenham já experimentado isso, nesses momentos que a gente grita pelo socorro de Deus, muitos de nós já tivemos a sensação de que Deus parece não estar nos ouvindo. A sensação é que Ele está dormindo. E é nesse momento que a nossa fé vai se sentir desafiada. Desafiada pelas tempestades da vida. E é justamente nesses momentos de crise da vida que se instaura também uma crise de fé. Quem de nós, por exemplo, já não se perguntou pelo menos uma vez, se Deus é justo, por que pessoas boas sofrem? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Onde está Deus que não vê o sofrimento do mundo? Onde estava Ele que não impediu que os rios invadissem a cidade de Porto Alegre e quase todo o Rio Grande do Sul? Será que Deus está dormindo, deitado lá atrás e adormecido num travesseiro? Será que Deus não percebe que a gente está afundando? E neste momento, depois que se instaura essa crise, surge em nós uma revolta contra Deus. Como é possível que Ele, sendo bom, pudesse permitir que tanta coisa ruim aconteça? Pois bem, a palavra de Deus hoje nos ajuda a entender como devemos compreender esses momentos de crise, como enfrentarmos essas tempestades na nossa vida, na vida da nossa comunidade, da igreja, para responder a uma pergunta de fé. Onde está Deus quando o ser humano sofre? Vamos começar pela primeira leitura. A primeira leitura hoje é do livro de Jó. Eu recomendo vivamente vocês, quando chegarem em casa, tendo a Bíblia, abram o livro de Jó e leiam essa história. Muitos vão ver-se espelhados nessa história. Jó era um homem bom, com uma família feliz, tinha lá sua fazenda, seus bens, cheio de saúde, e de repente Satanás fez uma aposta e tirou tudo dele. Saúde, filhos morreram, esposa morreu, os bens se acabaram, tudo foi tirado dele. E Jó, no meio do desespero de uma tempestade, perguntou a Deus: mas por que eu? Por que tanto sofrimento? O que eu fiz para merecer isso? E sobretudo, por que, Deus, o teu silêncio? E o que nós lemos hoje na primeira leitura é justamente a resposta de Deus
a interrogação de Jó. E Deus responde a Jó fazendo perguntas sobre o passado. Se ele não se lembra da manifestação do seu poder, do poder de Deus na vida, na criação e na história. Quase que dizendo a Jó, eu já dei suficientes amostras do meu poder. Vejam, não há nada de mal em pedir socorro a Deus, muito pelo contrário. O canto de entrada de hoje nos recordou justamente essa realidade. Se vocês pegam o salmo que nós cantamos no canto de entrada de hoje, diz: o Senhor é a nossa força, nosso escudo, meu coração confia nele. Foi isso que a gente disse a Deus. Suplicar, pedir e até gritar a Deus pedindo socorro é um bom sinal, sinal de que nós ainda confiamos nele. Não há nada de errado, por exemplo, no desespero dos apóstolos, vendo o barco ir afundando e eles irem lá acordar Jesus para pedir socorro. Porém, os apóstolos se expressam de uma maneira como talvez muitos de nós já tenhamos nos dirigido a Deus. Eles dizem assim: não te importas que estejamos perecendo? Não te importas. Vejam, aqui está a questão, aqui está a crise de fé. A fé fraca dos apóstolos levou a eles a terem dúvida da bondade de Deus, como se Deus fosse indiferente ao sofrimento, como se Deus não se importasse com o sofrimento das pessoas, como se sua presença não fosse cuidadosa. E a pergunta que a gente devolve para nós mesmos hoje: será que Deus não se importa quando a gente está sofrendo? Pois bem, é por causa desse tipo de pergunta que Jesus vai perguntar depois, quando ele acalma o mar, quando ele acalma os ventos, ele se volta para os discípulos e pergunta: vocês não têm fé? Por quê? Porque a fé é aquela que deveria ter feito eles confiarem, porque Jesus estava com eles na barca, ainda que estivesse dormindo. E Jesus está muito preocupado com essa atitude deles, porque a falta de fé é o maior obstáculo para a missão da igreja, que é justamente muitas vezes anunciar o evangelho quando o mundo não aceita. E vejam, onde não há fé, o que existe é medo. E vocês imaginem que para uma comunidade de fé, isso tem consequências muito sérias. A barca em que Jesus estava com os discípulos do Evangelho representa justamente a comunidade de fé, a igreja. Agora, imaginem o risco que corre uma comunidade cristã em que os líderes dessa comunidade tomam decisões não baseadas na fé, mas no medo. Olha o risco. Imaginem um líder cristão sem fé, tomando decisões a partir do medo. Não, não vou dizer isso porque pode incomodar. Não, não vou dizer isso porque de repente alguém pode achar ruim. Ele vai tornando essa comunidade incapaz de perceber a presença de Deus, porque sem fé a gente não consegue enxergar nada além do que a gente vê. E isso vai impedir muitas vezes que a comunidade seja corajosa, seja criativa, enfrente às vezes aqueles que vão contra a comunidade. Meus irmãos, o medo cria sombras a respeito do futuro. É impossível ver o invisível quando nós estamos com medo. Somente a fé é que nos faz ver o invisível dentro do visível. Só a fé tem forças para isso, para perceber que Deus está presente nos momentos e sobretudo naqueles em que as tempestades nos abalam. Nossa vida, a vida da nossa igreja,
ela é vivida em meio a muitas tempestades, que muitas vezes vão enchendo da água do mundo o barquinho da nossa vida e o barquinho da comunidade de fé. E muitas vezes nos levam a afundar. Portanto, aprendamos com a palavra de Deus hoje, e sobretudo com o Evangelho. Deus jamais é indiferente às tempestades da nossa vida. Deus, Ele está conosco dentro do mesmo barco. Ele está conosco. E é preciso atravessar as tempestades da vida com a convicção de que é justamente esta presença de Jesus no barco da nossa vida que nos dá força para a gente enfrentar as tempestades. Somente uma fé autêntica, madura, dá coragem e sabedoria para a gente conduzir a vida sem nos afligir, sem perder o rumo, mesmo que venham as tempestades. Todos nós aprendemos em algum momento da nossa vida aquela canção que recorda justamente esta verdade. Se as águas do mar da vida vierem lhe afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. E não é uma mão distante, não é? É uma mão que está dentro do barco, que está dentro, conosco. Então o que nos resta? Nos resta, e assim eu finalizo, nos resta olhar para trás e, admirados, vermos as tempestades que já estamos enfrentando. Mas ao mesmo tempo ficarmos encantados com a presença de Deus, com a presença da sua força, do seu amor, que nos sustentou até aqui. É preciso de vez em quando nos encontramos numa tempestade, olhar pelo retrovisor e ver que se estamos e chegamos até aqui é porque a mão do Senhor nos sustentou. Ela nunca nos abandonou. E é por isso que no meio da tempestade nós podemos cantar como cantamos o refrão do Salmo de hoje. Vocês têm aí o Salmo responsorial. Abram aí o folheto no Salmo que nós cantamos e vamos encerrar com isso. Número 7. Apesar das tempestades, podemos dizer que Deus é bom e não ter dúvida da sua bondade e da sua misericórdia. Cantemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E vamos juntos rezar a terceira e quarta estrofe desse salmo. Gritaram ao Senhor na aflição, juntos, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor, e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Amém.